Olá, boa noite. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para o nosso Evangelho no Lar, que fazemos todos os domingos às 19 horas. Como são pontualmente 19 horas, vamos fazer a nossa oração. Já estamos com a nossa água do nosso lado. Para ao término desse Evangelho nós bebermos essa água com fé e aguardar a resposta do Mestre Jesus. As bênçãos que esperamos. Então elevemos o pensamento nesse momento, agradecendo ao Mestre Jesus por estarmos reunidos em Teu nome. Amado Mestre, te rogamos nesse momento que adentre o lar de cada irmão que nos assiste, que nos ouve, e vai iluminando, Mestre Jesus, retirando as mazelas, as aflições, que só o Teu poder pode fazer essa transformação. Fortalece, Mestre, todos aqueles irmãos que se encontram enfermos, seja do corpo, seja da alma. Te rogamos, Mestre, humildemente nesse momento, por cada um. Que a Tua paz e o Teu amor se façam presentes nesse momento. Te rogamos ainda, Mestre, por aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Abençoa cada um, Mestre, conforme a sua necessidade. É o que te rogamos nesse momento. Que a Tua paz e o Teu amor sejam constantes na nossa vida. Muito obrigada. E te convidamos. Fique conosco, Mestre Jesus. Que assim seja. Para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos falar lá no item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que diz que não se pode servir a Deus e a Mamon, e fala mais especificamente nesse item do desprendimento dos bens terrenos. E nos diz assim o Evangelho: venham, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a caminhar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem, que por um trabalho assíduo e honrado, ganhou a fortuna, e experimente uma satisfação, de resto bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todo outro sentimento e paralisa os impulsos do coração. Há distância, tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza.
que a fortuna venha de vossa família ou que a ganhastes pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo, porque a morte vos despoja dele como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honesto, vos fazeis um escrúpulo de restituir. E disso guardais o reconhecimento. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza e não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige a seu turno que o rico dê também aos pobres, que são seus filhos tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido, quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira, como vós, que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Esqueceis que pela riqueza estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade sobre a terra, para dela serdes os dispensadores inteligentes? Que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sobre o qual vos escondias e vos força a prestar contas ao próprio amigo que vos ajudara e que nesse momento se reveste para vós com a toga de juiz. É em vão que sobre a terra procurais vos iludir, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não é senão egoísmo, que chamais de economia e previdência o que não é senão cupidez e avareza, ou generosidade, o que não é senão prodigalidade em vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, se absterá de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, isso diz ele, para deixar aos seus filhos o máximo de bens possíveis e lhes evitar cair na miséria. É muito justo e paternal, convém. E não se o pode censurar por isso. Mas está aí sempre o único móvel que o guia? Não é frequentemente um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrestres? Entretanto, admito que o amor paternal seja o seu único móvel. É um motivo para esquecer dos seus irmãos diante de Deus? Quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer seus corações? Não é sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estais em grande erro se credes com isso aumentar a afeição de vossos filhos por vós. Em lhes ensinando a ser egoístas para com os outros, os ensinais a ser para convosco mesmos. Quando o homem trabalhou bastante e com o suor de seu rosto amontoou bens, vós o ouvis frequentemente dizer que quando o dinheiro é ganho, se lhe conhece melhor o valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro,
faça a caridade segundo seus meios, e terá mais mérito do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas que, ao contrário, esse mesmo homem que lembra suas penas, seus trabalhos, seja egoísta, duro para com os pobres, é bem mais culpado do que os outros. Porque quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais se deve procurar as aliviar nos outros. Infelizmente, há sempre no homem de posses um sentimento tão forte que o apega à fortuna. É o orgulho. Não é raro se ver o felizardo atordoar o infeliz que implora sua assistência com o relato de seus trabalhos e de sua habilidade, em lugar de o vir ajudar e acabando por lhe dizer: faça como eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus nada tem em sua fortuna. Só a ele cabe todo o mérito. Seu orgulho lhe coloca uma venda nos olhos e lhe tapa os ouvidos. Não compreende que, com toda a sua inteligência e sua habilidade, Deus o pode derrubar com uma só palavra. Esbanjar a fortuna não é desapego aos bens terrenos, mas negligência e indiferença. O homem, depositário desses bens, não tem mais o direito de os dilapidar, quanto de os confiscar em seu proveito. A prodigalidade não é a generosidade, mas, com frequência, uma forma de egoísmo, tal que atira ouro a mãos cheias para satisfazer uma fantasia própria, mas não daria uma moeda para prestar um serviço. O desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não só para si, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura e perder sem murmurar, se aprazer a Deus vos retirar. Se por reveses imprevistos vos tornardes como o outro Job, dizei como ele: Senhor, vós me haveis dado, vós me haveis tirado, que seja feita a vossa vontade. Eis o verdadeiro desapego. Sede submissos primeiro. Tendes fé naquele que, vos tendo dado e tirado, pode vos restituir. Resisti com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisam a vossa força. Não ouvideis jamais, quando Deus vos atingir, que ao lado da maior prova, coloca ele sempre uma consolação. Mas pensai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a vos desapegar desses últimos. O pouco valor que se atribui a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que não vê senão o momento presente. Aquele que a eles não se prende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, porque compreende essas palavras proféticas do Senhor. Meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena se despojar do que se possui para se reduzir a uma mendicidade voluntária e se tornar uma carga para a sociedade. Agir assim seria compreender mal o desapego dos bens terrestres. É um egoísmo de outro gênero, porque é se isentar da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para a gerir em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que pode tornar-se bela e proveitosa para ele. Rejeitar a fortuna quando Deus vô-la dá é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer em administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a tem, saber empregá-la utilmente quando a possui, saber sacrificá-la quando isso é necessário, é agir segundo os desígnios do Senhor.
Que aquele a quem chegue o que se chama no mundo de uma boa fortuna, diga a si mesmo: meu Deus, vós me enviastes um novo encargo, dai-me a força de o cumprir segundo a vossa vontade. Eis, meus amigos, o que eu entendi vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Resumirei dizendo: sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não olvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar seu emprego como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, os fazendo servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Lacordaire, Constantino, 1863. E aí vem a questão do Livro dos Espíritos, que diz assim: o princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna de Deus, lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de a transmitir aos seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir depois de sua morte do que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de o gozar. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem em manter sua fortuna na sua descendência é, pois, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando julgar conveniente. Isso nos diz, São Luís, em Paris, 1860. Então, realmente, isso nós vemos muitas vezes fortunas desmoronarem. E, como sempre, pedimos aqui o nosso estudo sistematizado, que tem as questões para nos auxiliar no entendimento. Esbanjar a riqueza é manifestação de desprendimento dos bens terrenos? Não. Quem assim age desconhece que a verdadeira utilidade desses bens é o serviço ao próximo. Portanto, sua atitude, além de egoísta, revela irresponsabilidade, descaso e indiferença com o próximo e para consigo mesmo, pois dia chegará em que irá responder pela leviandade de seus atos. Depositário desses bens, não tem o homem direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. Mas quem gasta sua fortuna sem pena, não é desprendido e generoso? A generosidade consiste em colocar os bens materiais a serviço da caridade e nunca esbanjá-los para a satisfação descuidada dos próprios caprichos. Um que despenda a mancheias o ouro de que disponha para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. Então, em que consiste verdadeiramente o desprendimento dos bens terrenos? Bom, o desapego dos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, e em bem servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, e em não sacrificar por eles os interesses da vida futura e em perdê-los sem murmurar, caso apraz a Deus retirá-los. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Olvidais, esqueceis que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes. Então, que atitudes devemos adotar no caso de perdermos os bens que possuímos? Devemos ser submissos à vontade de Deus, que, havendo-nos concedido bens e os retirado, poderá nos restituir o que nos tirou. Resistir animoso ao abatimento,
ao desespero que vos paralisa as forças, e buscai redobradas energias para recomeçar a luta, pois ao lado de uma prova rude, Deus coloca sempre uma consolação. São os bens materiais os mais preciosos que ao homem é dado possuir? Não. Há bens infinitamente mais preciosos que os materiais, adquiridos na prática silenciosa da caridade. Apenas estes nos acompanham na eternidade, como a paz interior, a harmonia com o próximo, a comunhão com o Criador. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. Manifesta desprendimento aquele que voluntariamente se despoja dos bens que possui? Bom, quem assim procede compreende mal o verdadeiro sentido do desprendimento e busca de forma egoísta eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre os seus ombros. Valeria mais se a riqueza fosse transformada em empregos. A ninguém ordena o Senhor que se despoje dos bens que possua, mas, ao contrário, espera que os administre em proveito de todos. Ser rico é uma missão que Deus confere ao homem? Sem dúvida. Deus nos concede riqueza para que aprendamos a administrá-la, tornando-a produtiva em benefício de muitos, para que saibamos prescindir dela quando não a temos e sacrificá-la quando assim for necessário. Diga, pois, o rico: meu Deus, tu me destinastes um novo encargo. Dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Que lição de vida, então, podemos tirar desses ensinamentos? Que aprendamos a nos contentar com pouco. Se somos pobres, não invejemos os ricos. Se somos ricos, não esqueçamos que os bens de que dispomos apenas nos estão confiados e do seu emprego deveremos prestar contas a Deus. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente na satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. É o que Jesus nos deixa de ensinamento sobre os desprendimentos dos bens terrenos. Não quer que coloquemos fora aquilo que possuímos, mas sim que não demos mais valor aos bens materiais do que aqueles espirituais, né? Porque o que vamos levar são os nossos valores morais, aquilo que conquistamos aqui, né? Os valores que chamamos os valores do coração. Então, a nossa mensagem no Evangelho no Lar de hoje, que nos veio, foi essa. Vamos novamente finalizando por aqui e dizendo que temos atendimento fraterno pelo Messenger. Tudo que alguém quiser conversar ficará entre nós e Deus. Vamos elevar novamente nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando as bênçãos para mais uma semana de trabalho, de estudos. Abençoa, Mestre Jesus, fortalecendo, dando a coragem necessária para enfrentar os obstáculos que possam surgir, as aflições, aqueles irmãos que se encontram em depressão. Fortalece, Mestre, que possam se reerguer, que encontre, Mestre Jesus, a mão amiga necessária nesse momento de dor. Te rogamos a paz e a união em todos os lares. Adentra, Mestre, cada lar e com a tua força, com a tua luz, espargindo para cada cantinho, para cada cômodo. Não fique nada de sombras ou de maldade. Que a tua força se faça presente em cada irmão,
em cada lar, pela humanidade inteira. Amado Mestre Jesus, guia sempre os nossos passos, porque contigo estaremos em paz. Muito obrigada, que assim seja. Um grande beijo. Até o próximo domingo.